Fundamentos para os novos crentes. Porções extraídas do jornal Árvore da Vida, que lhe ajudarão a você se edificar e se fundamentar, baseados nos livros da Bíblia. Colocar nossa vida em ordem. Tito. A condição das igrejas no final do ministério do apóstolo Paulo era bastante preocupante, a ponto de suas derradeiras palavras serem direcionadas a indivíduos e não mais a igrejas como costumava fazer. Àquela altura, o desvio, a desordem e a degradação já estavam instalados no seio da igreja, e foi nesse contexto que Paulo escreveu a Tito, fiel cooperador, sempre cotado por ele para missões difíceis. 2 Coríntios capítulo 7, versículos do 5 ao 7, capítulo 8, versículo 6 e Tito capítulo 1, versículos do 4 ao 5. Nas duas cartas pastorais a Timóteo, Paulo apontou que a restauração da condição saudável da igreja estaria relacionada com a proteção e a proclamação do Evangelho. 1 Timóteo 6:20 e 2 Timóteo 4:2. Esse bom depósito deveria ser guardado e difundido aos quatro cantos da terra. Na carta a Tito, Paulo acrescenta outra atitude, a prática do Evangelho. Tito capítulo 2, versículos do 11 ao 14. Enquanto nas cartas a Timóteo a ênfase estava na doutrina do Evangelho, em Tito, Paulo pede que o Evangelho se converta em boas obras. Aliás, a mensagem a Tito é clara ao dizer que não fomos salvos pelas obras, mas para realizá-las. Em suma, Paulo quis dizer que o Evangelho deve produzir bons frutos, a conduta cristã apropriada. A importância de boas obras na vida cristã é bastante ressaltada em Tito, conforme vemos em Tito capítulo 2, versículos 7 e 14, e capítulo 3, versículos 1, 8 e 14. Essas passagens falam quão importante é em nossa vida produzir boas obras, não porque sejam a base da salvação, mas seu propósito. Quando recebeu a carta pastoral de Paulo, Tito estava na ilha de Creta, lugar que abrigava grandes marinheiros, mas que possuía reputação moral muito ruim. Preocupado com a condição da igreja, Paulo recomendou a Tito que fosse bastante criterioso na escolha dos presbíteros da igreja, indicando que a ordem é restabelecida quando a liderança se torna modelo dos demais. Tito capítulo 1, versículos do 5 ao 9. Nos dois capítulos seguintes, Paulo também menciona a segunda vinda do Senhor e faz uma exortação para que tenhamos vida santa até que esse dia chegue. Tito capítulo 2, versículos do 11 ao 14. Em Tito vemos que todos precisamos ter vida ordeira, respeitável e sadia diante de Deus e dos homens. Tito capítulo 2, versículos do 1 ao 10 e o capítulo 3, versículos do 1 ao 3. Em Tito, a manutenção da ordem na vida cristã passa pelo apego fiel ao ensinamento apostólico. Desviar-se disso inicia um processo de desordem e degradação. A palavra apostólica é como luz no escuro que nos orienta em meio ao caos dos ensinos diferentes que corrompem e pervertem os que ouvem. Tito capítulo 1, versículos do 9 ao 14. Quando olhamos os detalhes dessa carta, notamos que as doutrinas vindas do judaísmo e do gnosticismo atingiriam a igreja em cheio. Versículos do 10 ao 16. Por essa razão, devemos estar vacinados e alertas com respeito a tudo que divirja do ensinamento apostólico. Se percebermos a aproximação dos que promovem discussões, devemos nos afastar e não discutir. Tito capítulo 3, versículos do 9 ao 11. Não é nossa intenção cobrir todo o conteúdo dessa preciosa carta, mas despertá-lo, amado leitor, a ler. Se sente que precisa colocar a vida em ordem, talvez a leitura dessa carta seja mais apropriada. Fica aqui nossa recomendação. Até a próxima edição.